Então, meus amados irmãos, vamos agora para a segunda parte do vídeo, com a lição de número 3, Acabe e Elias, e o profeta Elias. Como eu disse no final do ponto 1, falava sobre Acabe, então Deus agora envia Elias, no meio daquela situação de prostituição de Jezabel, de idolatria de Isabel, de Acabe. Deus então manda um servo dele para despertar aquele povo. Elias prevê a grande seca, a intervenção divina. Em razão da sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Vamos ver aqui, 1 Reis 16, 33. 1 Reis 16, 33. Aqui, 33. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel que todos os reis de Israel que foram antes dele. Eu disse lá no início da lição, a qual Acabe, Jeroboão fez coisa ruim, até Salomão antes lá, Jeroboão fez coisa ruim, o filho de Jeroboão, Baasa fez, mas Acabe, ele levou esse nível de coisas ruins como rei, e fez piores coisas ainda. Então vamos continuar aqui. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e deu sentença que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do Senhor dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu de seus pecados diante de Deus. Pastor, por que Deus não usou outro tipo de punição para aquele povo, ou despertamento? Porque a seca, 3 anos e meio sem chover, não era apenas uma punição, mas era uma oportunidade daquele povo se despertar. Mas por que Deus usou isso? Porque Baal era, entre outras coisas, para os sidônios e para outros que adoravam a eles, o Deus da agricultura, o Deus em que aquele povo cria, que dava boas colheitas, e para que boas colheitas houvesse, era necessário que houvesse chuva, chovesse. Então, o povo de Israel, Acabe, Jezabel, estava adorando a Baal. Se Elias chegou diante de Acabe, profetizou que por um tempo de 3 anos e meio não iria chover, Acabe estava adorando a Baal, que era o Deus que controlava essas coisas na cabeça deles. Então ele ia até Baal e pediria Baal. E nós sabemos que durante 3 anos e 6 meses não choveu, ou seja, se ele orou a Baal, se ele usou a Baal, se ele fez qualquer outra Baal, Baal não respondeu. Porque nós sabemos que Baal não pode responder. E nem qualquer outro Deus criado pelo ser humano. Só existe um Deus, criador do céu e da terra, e fez todas as coisas a qual nós adoramos. Ele sim pode responder, ele sim pode abençoar, ele pode sim fazer se for a sua vontade. O pior rei de Israel teve atos perversos, pecaminosos, e Elias foi lá confrontá-lo e avisou a ele que não choveria. E não choveu, e ele não se arrependeu dos seus pecados. Esse é o problema do homem. Deus manda recados para o homem. Deus fala. Eu vou dizer uma coisa que eu não sei se o irmão vai entender bem. Acho, e não como punição, como maldição, mas acho que essa questão que estamos passando com a questão do coronavírus é um aviso de Deus para que o homem mude, para que o homem deixe a sua apatia, que o homem busque a Deus, que o homem verdadeiramente chegue mais perto de Deus. E como eu falei lá no início, isso eu falei desde o início da pandemia, quando eu gravava pregações, mandava para os irmãos. Mas hoje eu vejo que o povo parece que não está ouvindo Deus falar. E continua na mesma apatia, da mesma forma. Estava ou talvez até pior do que antes que houvesse essa pandemia. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência ao Senhor.
No caso de Elias, ele teve que enfrentar a dificuldade da falta d'água e alimento, e mais tarde fugir e a cabo de Isabel, que ameaçaram de morte, 1 Reis 19:2. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. Bom, Deus podia fazer de forma diferente? Pastor, poderia. Ele poderia mandar fome para todo Israel, através da falta d'água, e colocar Elias num lugar em que em 3 anos e 6 meses não faltasse água, não faltasse comida, não faltasse nada, as plantações pudessem, ali onde ele estava, florescer, ele colher. Deus podia fazer isso? Poderia. Mas Deus não fez dessa maneira. Deus fez lá no Egito. As pragas caíam sobre Faraó e sobre os egípcios, mas não caíam na terra de Gósen, onde estavam os israelitas. Gafanhoto, todas aquelas coisas, a morte primogênito, enfim, todas aquelas coisas que aconteceram. Mas aqui Deus não fez. Por um tempo, Elias ficou perto do ribeiro Querite. Ali foi sustentado por corvos que levavam comida para ele, mas chegou um momento que acabou a água. E quando acabou a água, Deus mandou que ele fosse até Sarepta de Sidom, e ali ele fosse sustentado por uma viúva. Deus falou com ele, ele foi, obedeceu, nós sabemos a história. Depois, no transcorrer das lições, talvez na lição seguinte, vamos falar um pouco mais sobre isso. Deus, então, fez com que isso acontecesse. É o preço da obediência a Deus. Se eu obedecer a Deus, eu só vou ter coisa boa na minha vida. Não, meu amado irmão, obedecer a Deus não é... Eu quero colocar uma coisa para o irmão. Obedecer a Deus não é algo que seja assim, eu posso ou não, se eu estou afim eu obedeço ou não, ou então uma troca. Se eu obedecer a Deus, Deus vai me dar... Deus vai dar? A Bíblia fala até algum momento, sim, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Mas não necessariamente, muitas vezes, você vai passar por situações. Os discípulos que transformaram em apóstolos obedeceram a Deus sempre, ou a maioria do tempo da sua vida. E a Bíblia mostra que eles sofreram. Tiago morreu ao fio da espada com Herodes. Pedro foi perseguido, Paulo foi perseguido e depois também foram mortos. Todos os discípulos, a igreja primitiva sofreu muito e era uma igreja obediente. Então não quer dizer que você seja obediente, agora Deus é obrigado a fazer coisas para você. Não, ele vai te dar o melhor. E o melhor dele, você muitas vezes não vai entender, não vai compreender. Melhor para Elias era ser sustentado por corvos. Melhor para Elias é ficar ali perto do ribeiro de Querite, isolado de todo mundo, bebendo aquela água, enquanto Israel estava passando por essa dificuldade, não por causa de Elias. Ele não teve culpa de nada disso. Ele só falou a palavra de Deus, e Deus atendeu, e Deus fez com que aquilo acontecesse para que Israel se arrependesse. E que nós vimos no ponto anterior, que Israel Acabe não se arrependeu, e nem Israel. Mas nós vamos ver, no ponto seguinte, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar si e seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Eu sempre falo, quando eu falo desse texto, que foi algo duplo. A viúva sustentou Elias e Elias fez um milagre na vida da viúva. Então, a bênção ela sempre tem uma mão dupla. Ela me abençoa, ou alguém me abençoa, mas através dessa bênção que a pessoa me abençoa, eu também posso abençoar talvez aquela mesma pessoa ou outras pessoas através desta bênção. E nós somos abençoados através dessa bênção, porque quando lemos esse texto, quando Elias fala, Elias chega lá e fala para ela, faz um bolo para mim. Ela fala, eu só tenho um cavaco, alguma coisa assim, e que eu vou fazer um cavaco, eu tenho alguma coisa, que eu vou fazer um cavaco, vou comer, eu e meu filho depois vão morrer, porque não tem. A seca não foi só em Israel, alcançou outras nações ao redor.
E aí lá também estava em seca, não tinha o que comer. E Elias falou, faz assim como você está falando, mas faz primeiro um bolo para mim, porque Deus está dizendo que a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija vai acabar, até que volte a chover. E aquela mulher acreditou nesta palavra. E ela fez como Elias falou. Ela tinha o livre-arbítrio de não fazer, de não acreditar. E aí ela continuaria passando fome. Mas Deus mesmo estava naquele negócio. Ela acreditou, fez, e não somente foi sustentada durante aquele tempo ainda que houve de fome, por causa da seca, ela, Elias e seu filho. E depois ela teve a situação do seu filho ter morrido e Elias ressuscitar. É a primeira vez que nós vemos na Bíblia um homem ressuscitando o outro dentre os mortos. Mas não é um homem. Quem ressuscitou não foi Elias, foi Deus que fez o milagre. E aquela mulher então entendeu que ele era um profeta de Deus. Deus sempre cuida dos seus filhos. Então Deus tem que me dar o melhor. Deus tem que me dar sustento vitalício, o resto da minha vida. Não, meu amado irmão. O azeite da panela, o azeite da botija e a farinha da panela não terminaram até que chovesse. Quando choveu, então ela voltou a plantar, voltou a colher e voltou a ter o seu sustento. Tem gente que quer um milagre de eterno na sua vida. Quero que Deus me sustente, eu não preciso mais trabalhar, não preciso fazer mais nada, não preciso, enfim, não. Deus tudo tem um propósito na vida de Deus, na nossa vida, com a mão de Deus sobre a nossa vida. Então, cuidado. Creia no Senhor, confie nele, coloque a sua fé no Senhor, haja com fé, acredite no Senhor, faça a parte que Deus pede para que você faça, e ele vai fazer a parte que cabe a ele fazer. Deus cuida e sustenta os seus. Uma grande lição aprendida, não só com Elias, até mesmo com aquela viúva. E, pastor, existe algum termo? Por que foi usar uma viúva de Sarepta de Sidom e não uma viúva de Israel? Não vou dizer uma palavra teológica para você, uma palavra final, mas veja Jesus citando isso lá na frente. Que não havia viúva em Israel para que pudesse ser cuidada, para mandar o Sarepta de Sidom, significa o seguinte: o Senhor também não queria só cuidar. Israel achava que era só ele que merecia a bênção. Deus só cuidava de Israel. Mas Jesus veio para mostrar que a salvação é para todo mundo. Jesus curou ou libertou a filha daquela mulher de Sarepta de Sidom. Jesus curou o criado do centurião. Jesus fez milagre em pessoas que não eram de Israel. Inclusive disse que nem Israel ele achou fé igual aquelas pessoas. E depois, quando a palavra foi pregada, Pedro pregou a Cornélio, Paulo pregou a vários gentios. Já havia um símbolo lá no Antigo Testamento. A viúva de Sarepta de Sidom, cuidada por Deus através de Elias. E Elias, cuidado por Deus através da viúva de Sarepta de Sidom. Encontro de Elias e Acabe é o ponto 3 que nós vamos estudar agora. Um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram a paz de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, 1 Reis 18, 17, 18, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. Tu és o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e ver seu deplorável estado espiritual. Então veja bem, meu amado irmão, que quando Elias, agora mandado por Deus, voltou de Sarepta de Sidom para poder dizer a Acabe que choveria de novo. Ele encontra Obadias e fala que Obadias, que era um servo de Deus, acho que não foi falado, mesmo sendo tipo um mordomo de Acabe, mas ele temia o Senhor, e diz, vai lá e fala para Acabe que eu voltei, quero falar com ele. E aí Obadias fala para ele, olha só, você quer a minha morte, você não sabe que eu separei os profetas do Senhor e sustentei durante esse período? Acabe te mandou procurar em todas as nações e em todos os reinos não te encontrou.
e agora eu vou lá e digo, Acabe, vem cá encontrar Elias, e o Espírito do Senhor te arrebata para algum lugar, e Acabe vai me achar mentiroso, vai matar. Ele falou, não, ele tem que falar com Acabe. Então ali ele já ficou sabendo que ele foi procurado de todas as nações e que Deus não deixou que Acabe o procurasse. Também naquele momento ele descobriu que havia outros profetas do Senhor que foram ainda preservados pela mão de Obadias, que não estavam compactuando com o erro de Israel. Ele aparece diante de Acabe, e Acabe fala para ele, tu é o perturbador de Israel. Acabe não reconheceu que ele, Acabe, por causa do seu culto a Baal junto com Jezabel, é que fez com que 3 anos e 6 meses não chovesse sobre Israel. A culpa era dele, completamente dele, inteiramente dele. Não era de Elias. Elias não tinha feito nada, nem culpa de Deus, mas culpa dos seus pecados. Esse é o problema do homem muitas vezes. Ele erra, Deus permite que aconteça alguma coisa na sua vida para que ele se arrependa, e ele ainda assim se volta contra Deus, porque se voltando contra Elias, quem era Elias? Segundo Tiago diz, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um super-homem que usava uma capa, saía voando por aí para fazer milagres. Não, Elias era igual a mim e a você. Elias teve medo de Jezabel, depois nós vamos estudar isso certamente na outra lição. Elias pediu a morte. Elias simplesmente era um homem, não foi Elias que... Elias não tinha poder, ele em si, de chegar e dizer, não vai chover hoje, amanhã não vai chover, amanhã não vai chover. Quem fez é Deus. Quem fez o milagre foi Deus. Quem deixou de chover foi Deus. Então, quando Acabe se voltou contra Elias, ele está se voltando contra o Deus de Israel, que usou Elias para que aquilo acontecesse. E não se arrependeu. Por isso ele diz aqui, a idolatria e a insistência persistente de obediência do rei provocaram da parte de Deus uma grande seca. E a total falta de sentimento espiritual para perceber que Deus estava fazendo através de Elias, a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências. Impossibilidade não por causa de Deus, porque Deus tentou, mas por causa dele. A frieza, aliás, a mornidade espiritual, nem frieza, como diz lá no Apocalipse. O Senhor estava pronto a vomitar aquela pessoa, porque não era frio nem quente, aquela igreja. Cuidado, meu amado irmão. Temos que buscar Deus. Temos que verdadeiramente estar fazendo e ter uma sensibilidade espiritual de entender Deus falando conosco. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece. A sequidão espiritual, o pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Está aqui em 1 Reis 17:1. Voltamos a dizer, é um estudo bíblico. Por isso eu até digo aos irmãos, eu aqui, por causa do tempo que temos aqui para a gravação, não leio todos os versículos, mas esse era o ideal. E cada vez que o autor cite, então a gente lê o versículo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante tua voz estou, e nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Acabe foi punido? Foi, mas todo Israel foi punido junto com ele, e até outras nações. Então, todo o povo sofreu por causa do erro dele. Cuidado, meu irmão, por causa de um erro meu, outras pessoas podem sofrer. Não é aquela história do Israelita falava lá em Ezequiel, que o pai comeu uva estragada, e o bem do filho ficou cariado, embotado. Não, não é isso. Cada um vai pagar perante Deus. Mas em certo momento, uma má liderança que não fale a verdade, que não ensine a verdade, ou que negligencie a verdade, pode fazer com que as pessoas caiam em erro. Então, todo cuidado é isso. O povo seguiu a Acabe, seguiu a Jezabel. Veja que em pouco tempo daquele culto, já tinha ali em Israel 850 profetas daqueles falsos, 450 de Baal e 400 de Azera, daqueles deuses falsos, além dos sacerdotes, além de outras pessoas que estavam naquele culto, por causa do erro. Então, aquele rei teve uma sequidão espiritual. Quando diz quanto mais, é aquele pecador que não muda, não pode ver tudo, Deus pode falar, Deus pode dizer, Deus pode usar todos os seus métodos, mas ele continua
com o seu erro. Foi o que aconteceu com Acabe. Não conseguiu discernir, não conseguiu entender, não conseguiu nada. E ficou seco espiritualmente. E aí ele sofreu e o povo sofreu também. Vamos à conclusão dessa lição, que diz: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. E como temos dito nas lições passadas, está aqui, meu amado irmão, este livro. Eu estava até pregando quinta-feira na igreja e disse algumas coisas, eu não vou dizer o texto que eu preguei aqui, mas estava falando algumas coisas que o crente precisa. O crente tem que viver oração, o crente tem que viver leitura bíblica, o crente tem que estar, se possível, na casa do Senhor. Esse vídeo está sendo gravado para aqueles irmãos, especialmente para aqueles irmãos que estão impedidos por questão de trabalho, por questão de estudo, às vezes para fazer uma prova, né? Ou por questões de doença, não podem mais ir à casa do Senhor, às vezes precisam ser levados por alguém, ou por motivo até de locomoção nesse momento de pandemia, para alguns irmãos está sendo um pouco difícil. Para esses irmãos é que nós estamos gravando o vídeo prioritariamente. Os que têm saúde, embora até relativa, mas que têm saúde, que podem caminhar, os que não estão trabalhando, que não estão estudando, podem caminhar para a casa do Senhor, caminhem para a igreja, para a escola bíblica dominical, para o culto à noite, para louvar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, porque Deus fala aos nossos corações também no culto. Então, o crente tem que estar sempre buscando a Deus, sempre ter uma vida de oração. Pastor, se eu for na oração, orar na igreja terça-feira, quinta quando eu for, domingo, não. É também isso, mas é orar na sua casa, tirar um momento do seu dia para orar, para buscar a Deus, para clamar esse Deus vivo e verdadeiro. Então, verdadeiramente, temos que buscar a Deus. Deus foi misericordioso com Elias, Deus continua sendo misericordioso hoje. Porque temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Você, cristão, pode ler a palavra todos os dias, através da palavra entender. E se não entender alguma coisa, pode orar a Deus e Deus vai falar ao teu coração. Deus vai falar através do louvor, através do testemunho, enfim, o que for que Deus queira usar. Agora, eu preciso ouvir Deus falar. Eu preciso dar crédito àquilo que Deus falou. Eu preciso colocar em prática. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, diz: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu preciso guardar em meu coração. O Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, verdadeiramente, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir a palavra, mas guardar no meu coração e colocar em prática no meu dia a dia. Esse foi o erro de Acabe. Mas Elias, diferentemente, era um homem voltado para a palavra. Deus falava, ele acreditava, ele confiava, ele aceitava, ele colocava em prática, ele confiava no Senhor. E nós vamos continuar aprendendo sobre Elias. Semana que vem, Elias e os profetas de Azera, ou Azerá e Baal. Vamos estudar isso semana que vem. Por isso eu até não quis falar muito sobre esse momento, porque eu sabia que haveria outras lições. Depois vamos estudar Elias e Eliseu. Então, coisa maravilhosa que Deus fez através desses homens. Outra coisa que eu não falei na lição: Elias é um profeta que só diz que ele é de uma cidade de Tisbita. Não fala quem era a mãe, quem era o pai, não tem genealogia. Pastor, isso é importante? Sim, meu amado, é importante só entender o seguinte: Deus não precisa. Lembra do Melquisedeque, quando abençoou Abraão? Apareceu o Melquisedeque, abençoou, é citado lá como tipo de Cristo na carta dos Hebreus. É maravilhoso. Não, eu preciso saber ali. Não, Deus pode usar quem Ele quiser. Elias foi um grande profeta, quando Jesus está no mundo da transfiguração, quem apareceu a ele? Elias de Moisés. Então, vamos verdadeiramente valorizar a nossa comunhão com Deus. Antes de terminar, eu quero fazer apenas uma correção, que no ponto que eu estava falando sobre a viúva, a mulher que tinha sua filha sido liberta por Cristo, eu falei que ela era Sírio-Fenícia, mas na verdade, falei que era de Sarepta de Sidom. Sarepta de Sidom era a viúva de Elias. Ela era a mulher Sírio-Fenícia, ao qual Jesus
falou para ela aquela questão de não deve tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou que queria comer as migalhas. Jesus falou que tinha uma grande fé e disse: vai que a sua filha está curada, liberta. E ela foi e a sua filha verdadeiramente se encontrou liberta para a glória de Deus. Então a mulher Ciro-fenícia. Deus possa abençoar nossos amados irmãos e, se Deus permitir, no próximo domingo estaremos aqui ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus.